Cumprimentamos nossos amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando início ao nosso estudo bíblico da nossa CPAD, as nossas lições bíblicas, que hoje nós vamos tratar sobre a lição de número 10, adorando a Deus em meio à calamidade. O textuário está em Salmos 136, versículo 1. A nossa verdade prática diz: a nossa fé em Deus leva-nos a adorá-lo em meio às crises e dificuldades. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 ao 12. Hoje nós vamos estudar sobre a vida de Josafá. Quem foi esse rei e como esse rei conquistou uma grande vitória simplesmente pelo louvor. A lição de hoje, ela vai iniciar tratando a respeito dos reis de Israel, a sua divisão e como aconteceu a história da vida de Josafá. Josafá foi o quarto rei de Israel, precisamente do lado, depois da divisão, do lado do sul, onde ficou duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então Josafá, ele é o quarto rei depois da divisão. Então, depois da divisão nós temos Josafá, o quarto rei, vindo pelo lado do reino do sul. E aqui nós temos o reino do norte, aonde tinha do outro lado Acabe. Josafá era filho do rei Asa. Asa era filho do rei Abias. E Abias era filho do rei Roboão. Filho do rei Roboão. Roboão era filho de Salomão. Aí nós temos o seguinte: quando chega em Salomão, o reino ele não estava dividido, porque nós temos aqui três reis: Saul, Davi e Salomão. Aqui é chamado de reino unido, porque não houve divisão. E foi um período de 120 anos, esses três reis reinaram. Nós temos o reinado de Saul, 40 anos, o de Davi, 40 anos, e o de Salomão, 40 anos. Aí nós observamos que antes tinha aqui o período dos juízes, Deus falava diretamente com eles, era o período da teocracia. Era um governo direto de Deus. Era Deus que reinava sobre o povo. Aí o povo pediu o rei. Por isso que nós temos aqui a história da monarquia. Então, a monarquia foi pedida pelo povo. Queremos um rei. Assim como as nações pagãs que têm o seu rei, o povo pediu um rei. E Samuel, no período dos juízes, disse a Deus que o povo estava o rejeitando. Porém, Deus lhe disse que o povo estava rejeitando a ele próprio, o próprio Deus. Mas Deus permitiu que acontecesse a dinastia. Porém, o rei só poderia sair depois de uma canetada de Deus. Deus tinha que dizer quem era o rei. Por isso que Samuel, no período do juízo, foi o último juiz, que é considerado um juiz de transição. Foi ele que ungiu Saul e ungiu a Davi. E nós vemos que esses reis foram escolhidos por Deus para reinar sobre Israel. Porém, quando chega em Salomão, há exatamente, em Salomão, idolatria. Pela idolatria, Deus levanta o profeta e diz que esse reino será dividido. Então a divisão do reino foi um projeto de Deus. Mas como é que Deus divide o reino?
Muitos não sabem os planos e os propósitos de Deus. Haja vista que a divisão nós vemos por causa da idolatria. Houve uma profecia, Deus usou o profeta e disse antecipadamente, antes de acontecer a divisão, antes de Salomão morrer, que Deus ia dividir o reino. Deus ia dar 10 tribos a Jeroboão, filho de Nebate, que era servo de Salomão, e também Deus ia dar 2 tribos a Roboão, filho de Salomão. Era o primeiro rei da tribo do sul. Então, nós temos o seguinte: o reino foi dividido. Houve uma carga tributária, o povo escolheu exatamente Jeroboão, do lado do norte, Jeroboão. Aí houve a divisão. Mas eu quero trazer uma revelação em cima disso que nós estamos aprendendo. É plausível a resposta da idolatria, que houve as cargas tributárias, o povo não aguentou e houve a divisão do reino. Mas eu trago uma revelação. Onde está Deus nessa história da divisão do reino? Deus foi quem fez a divisão lá em Gênesis 3:15. Porém inimizade, porém divisão entre mim e ti, entre a semente da mulher e a semente da serpente, para que viesse um redentor. Então a divisão de Gênesis 3:15 estava relacionada ao Messias. E quando chega em Abraão, Deus traz novamente a divisão. Então a divisão é tipo de um servo que Deus utiliza para cumprir os seus propósitos. Quando Abraão e Ló estavam reunidos junto, porque Deus havia dito que não deveria levar nenhum da sua parentela, porém, quando ele leva Ló, lá na frente Deus envia uma divisão. Os pastores de Ló, eles contenderam com os pastores de Abraão. E eles se dividiram. Foi Deus que enviou, para que Abraão pudesse prosseguir com a promessa de Deus. Quando chega no reino, aconteceu a divisão. E Deus é onisciente, irmãos. Ele sabe o que faz quando ele divide as 12 tribos. 10 tribos para o lado do reino do norte e 2 tribos para o lado do reino do sul. Veja a questão. Quando Deus divide as tribos, Deus estava vendo o futuro. Lá na frente, Deus olhou lá na frente. O que foi que Deus viu? Deus viu os inimigos. Deus viu aqui a Síria. Então, se Deus não tivesse dividido as tribos, todas as 12 tribos seriam destruídas aqui, no cativeiro assírico. Sim, porque a Síria chegou aqui no ano 722 antes de Cristo, e ele destruiu as 10 tribos. Não restou nada. Como esse Deus é sábio? Porque quando ele divide as tribos, ele deixa 2 aqui e deixa 10 aqui. E a Síria destruiu todas as 10. Se fosse as 12, tinha destruído também as 12. Assim, Judá não seria salvo. Então, Deus planejou a divisão para que salvasse Judá. A tribo de Judá, ela foi salva, mesmo vindo o cativeiro da Babilônia. No cativeiro da Babilônia, em 585 e 6 antes de Cristo, o povo do lado do sul foi cativo, mas Deus trouxe de volta depois de 70 anos de cativeiro, que foi profetizado pelo profeta Jeremias. Então Judá foi cativo em Babilônia, porém voltou. Já as 10 tribos não voltaram. Então, Deus é sábio.
e ele conhece a história mesmo antes que ela aconteça. O mundo está aí e as pessoas não dão crédito a você pelo seu futuro. Eles dizem, você não presta. Muitas mães e muitos pais dizem, esse menino não vai prestar. Mas Deus sabe o futuro e Ele aposta no futuro da pessoa. As pessoas vão dar crédito a você pela sua ficha, pelo passado. Olha, se fez coisa boa, presta. Se não fez, não presta. Porém, Deus, Ele vê o nosso futuro e diz que é brilhante. E Ele dá crédito naqueles que servem ao Senhor. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui o que foi que aconteceu. A nossa lição, ela vai tratar do rei Josafá. Então, nós temos isso aqui no primeiro ponto da nossa lição. E agora nós vamos para o segundo ponto, que é sobre Josafá. Quem foi esse rei Josafá? Então, esse rei Josafá, ele foi exatamente escolhido por Deus. Porque na Bíblia, na história dos reis, nós temos os reis bons, os reis maus. E Josafá foi um rei bom. Porém, nós vamos ver que houve os inimigos que vieram contra Josafá. Então, vamos aqui explicar sobre a vida do rei Josafá. Josafá, ele tinha más alianças. Olha aqui, ó. Alianças que a nossa lição vai tratar. Por quê? Porque ele era propenso a ser rico. A Bíblia diz que ele era próspero. Então, a prosperidade era uma tentação na vida de Josafá. Por isso que as alianças que ele fez com Acabe eram exatamente por causa do vil metal. Então, todas as guerras que eles iam juntos, eles queriam serem ricos, conquistando novas riquezas. Porém, Deus usava os profetas para divertir os seus servos. E Josafá foi advertido severamente contra a sua aliança contra Acabe. Então, Josafá foi advertido. E a Bíblia vai ensinar que os inimigos, os amonitas, os moabitas, os das montanhas de Seir, estavam exatamente prontos para atacar Judá. Então Judá seria atacada pelos amonitas, moabitas e pelos os do monte de Seir. As pessoas que viviam aqui. Então era uma grande multidão para atacar Judá. Josafá sabia que não tinha força suficiente para conseguir a vitória. E ele entrou em certa angústia. A Bíblia diz que ele se angustiou. Por isso que ele foi clamar ao Senhor. Então, a angústia é uma coisa ruim na vida de um servo de Deus. A palavra angústia vem de boria. Boria quer dizer sem saída. E quando ele viu os inimigos que eram grandes em multidões, ele disse, estamos perdidos. A nossa terra que foi dado a Abraão, a semente que vem passando por Abraão, que Deus prometeu a terra, nós estamos correndo perigo. Ele teve medo. Medo de quê? De perder as terras de Judá. Teve medo de sobreviver uma grande fome. Teve medo de ser mortos todos os moradores de Judá. Ele temeu. Teve medo. E a Bíblia vai ensinar que Josafá teve uma atitude diante desse medo. Diante exatamente da angústia que estava passando. Essa história aqui parece muito com a história apocalíptica, quando vai tratar sobre Israel, quando está lá no deserto, quando vem a tropa dos reis do mundo, junto com o anticristo, para destruir Israel. Então nós vemos uma coisa muito semelhante. Por isso que, quando Judá
Josafá e todo o povo. Sim, eram todos, inclusive as crianças, as mulheres, os filhos, estavam reunidos exatamente próximo da casa de Deus. Olha aí, meus irmãos. Ele se lembrou exatamente da casa de Deus. E ele foi exatamente para frente do átrio. E ele estava ali com todos os povos para adorar o Senhor. Por quê? Porque Deus usou um profeta. Primeiro eles se reuniram. Tiveram unidade. Você quer vitória? Tenha unidade. Coloque a unidade na família, na igreja, porque Jesus disse, se tiver 2 ou 3 reunidos, unidade, em meu nome. A Bíblia diz que é o coração da multidão daqueles que criam. Unidade. Precisamos de unidade para que Deus envie o seu Espírito. E o Espírito de Deus veio. Por que ele veio? Porque ele é o Espírito da unidade. Onde tem fofoca, onde tem desavença, onde tem desunião, o Espírito Santo está longe. Mas quando tem unidade e também louvor e adoração, o Espírito Santo não resiste. Foi o que aconteceu na vida de Davi. Davi, quando ele tocava aquela sua harpa e dedilhava, o Espírito de Deus sobrevia sobre Davi e expulsava os espíritos mal da vida de Saul. Esta é a obra do Espírito Santo. Quando tem unidade e louvor, quando desceu também lá no cenáculo, quando tinha 120 irmãos, o Espírito Santo desceu, porque todos estavam unânimes, todos sentados, aguardando a promessa e louvando a Deus. Esta é uma maneira de ser batizado com o Espírito Santo. Colocar a unidade e ser uma pessoa que adore a Deus. Então, meus amados irmãos, enquanto eles viram os inimigos, que eram muitos, a única solução, fé em Deus. Não tinha outra. Primeiro, tinha que lembrar de Deus. A solução para o teu problema, fé e lembrar de Deus. Por que lembrar de Deus? Porque Deus é um Deus pessoal. É um Deus que tem personalidade. Ele tem atributos. Ele sorri, ele se entristece, ele se ira. E Josafá sabia muito bem que para receber a vitória, tinha que agradar a Deus. Muitas das vezes nós não sabemos orar como convém. Muitas pessoas tentam procurar Deus, mas de uma forma angustiada, mas de uma forma temerosa, sem prazer. E cânticos que às vezes que servem para ajudar, eles vão cantar para piorar. Quando nós estamos alegres, cantamos a Deus. Quando nós estamos tristes, também devemos cantar a Deus. E Josafá cantou, louvou junto com o povo, antes da vitória, na vitória e depois da vitória. Que coisa maravilhosa. O que aconteceu é que o Espírito de Deus veio, usou o profeta e disse que a batalha não era desses aqui, não era de Judá, não era de Josafá, a batalha era de Deus. Então Deus ia intervir na história, por quê? Porque Josafá, com as suas mãos, ele disse, não tenho força, eu não posso contra esse povo. Então Deus, ele tem que me ajudar. E qual foi a ajuda de Deus? Deus disse o seguinte, vocês se levantem, fiquem de pé, vão para contra os seus inimigos. Então, os inimigos vinham aqui, e Josafá, com todo Judá, Deus disse, vão por aqui. E vocês vão ver o que é que eu vou fazer. Então, todo Judá vinha, os levitas na frente, os soldados atrás, e todos cantando com voz alta. Bendito é o Senhor, glória ao Senhor. E a Bíblia nos ensina, no Salmo 77, a vencer as nossas dificuldades. Mesmo quando nós estamos doentes, seja câncer, seja qualquer tipo de doença, nós temos
uma arma poderosa, que é lembrar de Deus. Em primeira mão, lembre-se de Deus quando estiver doente, quando estiver triste, porque lembrar de Deus é como tomar um remédio. Lembre de Deus agora, mais tarde e à noite, todas as horas. Então você tem que lembrar de Deus em todos os momentos. Por quê? Porque quando se lembra de Deus, Deus começa a agir. Josafá lembrou de Deus e Deus agiu. Como é que eu vou lembrar de Deus? Tem, umas maneiras no Salmo 77. No Salmo 77, você lembra de Deus falando, meditando, falando das obras de Deus. Foi o que Josafá fez. Ele trouxe à memória, ele se lembrou que Deus era o Deus de Abraão, que Deus tinha guardado Abraão e tinha lhe prometido uma semente e a terra teria dado a sua descendência. E ele começou a louvar: Deus, tu és grande, tu és o Deus dos céus. Ele começou a falar a Deus. Quando nós começamos a falar a Deus, irmãos, Deus não resiste. Quando nós dizemos assim: Deus, tu és grandioso, Deus vai dizer: eu sou mesmo. Deus, tu és forte, Deus vai se animar e vai dizer: eu sou forte. Deus, tu peleja por este povo, ele vai dizer: realmente esse é meu povo. Então, irmãos, como é que Deus age? Ele age quando ele se alegra. Como nós alegramos o coração de Deus? Falando de Deus, meditando nas obras de Deus. Deus, tu tiraste o povo do Egito, tu abriste o mar vermelho. Deus, tu andas sobre os mares, as tuas veredas são sobre as águas, não há pegadas. O nosso Deus é um Deus que opera e não deixa sinais. Não houve nenhum sinal da operação de Deus na destruição dos inimigos. Não houve nenhum rastro. Deus não deixou as suas pegadas. Deus não deixou as suas pegadas, porque Deus, ele anda sobre as águas. Deus tem um caminho no meio do mar. A sua vereda está nas águas. Não há como saber a maneira como Deus age. Os médicos pegam lá um exame e olha, Deus havia curado o irmão ou a pessoa e o pulmão está novinho. Deus havia curado o irmão e o médico fica encucado porque não sabe responder como é que Deus agiu. Não houve sinal, não houve caminho, mas Josafá sabia: o teu caminho está no santuário, ó Deus. Então eles foram para a casa de Deus. Sim, o caminho de Deus está no santuário, irmãos. O caminho de Deus está no santuário. Como é assim? Vamos aqui. O caminho de Deus está no santuário. Vejamos aqui, Aqui era a antiga tenda, ou antigo tabernáculo, melhor falando. Tabernáculo. No tabernáculo nós tínhamos aqui, o altar do sacrifício. Nós tínhamos a bacia, que os sacerdotes lavavam as mãos, se lavavam. O altar que era sacrificar os animais, o altar que era a bacia que era para se lavar. Nós temos aqui o lugar santíssimo e o lugar santo. Então, somente os sacerdotes entravam aqui e somente o sumo sacerdote entrava aqui. Aqui nós tínhamos uma mesa que tinha pães da proposição. Desse lado nós tínhamos o candeeiro e aqui nós tínhamos o altar de incenso. Bem aqui nós temos a arca e a tampa, que é o propiciatório. Então, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Sim, o povo de Deus tem que aprender a andar esses passos. Tem que andar esses passos. Sim, primeiro passo: aceito a Jesus no Calvário. Segundo passo: eu sou batizado.
nas águas, na bacia de água. Terceiro passo, torno-se membro e participo da ceia e como do pão da proposição. Depois, torno um adorador aqui no candelabro. E eu sou um orador. Eu passo a orar, a ser um adorador aqui no altar de incenso, aqui na arca. Então, na arca eu passo a ser exatamente um homem que está no ministério, servindo a Deus, sendo obreiro, um homem, um ministro da casa de Deus. Então o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Todos nós sabemos que o nome de Deus, na antiga aliança, estava no templo. O nome de Deus estava no templo. Então, o nome de Deus. Por que o nome de Deus estava no templo? Porque Deus, Ele mesmo, não cabe no templo. Nem mesmo a terra cabe os seus pés. E Josafá foi para a casa de Deus, porque sabia que o nome de Deus estava na casa de Deus. E o nome é a chave. É onde está todo o poder. Foi Jesus quem disse: em meu nome expulsarão, falarão, em meu nome curarão. Então é no nome que temos a chave de todo o poder. E ele foi até o templo, até o átrio, e ali se curvou, adorou, bendisse o nome do Senhor. Então, meus irmãos, quando eles foram exatamente aqui, ó, o que foi que aconteceu? Deus já havia colocado uma confusão em quem? Nos amonitas, moabitas e os da montanha de Seir. Deus colocou uma confusão aqui. Como foi isso? Se lembra em Babel que houve a confusão das línguas e ninguém entendia o que um dizia ao outro? Então Deus agiu aqui trazendo uma confusão. Não foi de línguas que a Bíblia não fala, mas a confusão entre eles. Dois grupos mataram um grupo. Os amonitas e os moabitas mataram os de Seir. Depois os amonitas e os moabitas se destruíram-se entre si. A confusão foi tão grande que não houve sequer sobrevivente. Todos morreram. Quando Josafá e o exército e os levitas cantores vieram para cá, eles só viram os mortos no chão. E eles adoraram a Deus. A adoração era forte, irmão. Era com trombeta. Eles foram e voltaram para a casa de Deus. Foi aqui o trajeto final. E ainda adoravam ao Senhor. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Deus age no meio da calamidade. Nós aprendemos que Deus é todo poderoso. E operando Deus, quem impedirá? Josafá sabia muito bem que Deus era poderoso. E ele colocou essa batalha nas mãos de Deus. E ele foi vitorioso. Deus te abençoe, meu amado irmão, com esse subsídio da nossa escola bíblica dominical. Que isso sirva para você aí no domingo, para ensinar a sua classe. Deus te abençoe. Amém.